Olá, amigos da Avante, tudo bem? Hoje eu vou responder uma dúvida que foi colocada nos comentários do vídeo da MP936 que está aqui no canal da Avante. Então, se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada nele porque nós tratamos lá com profundidade os principais itens colocados pela MP936, tudo bem? Se você tiver uma dúvida também sobre essa MP, deixa nos comentários desse vídeo ou naquele outro vídeo, porque na semana que vem nós faremos um vídeo especial, uma aula especial, pegando aí as principais dúvidas colocadas lá. Não digo que vai dar para pegar todas, mas pelo menos as principais, e trataremos aqui especialmente. Bacana? Então vamos lá. Qual que é a dúvida? A dúvida é, para gestante, eu também posso aplicar as medidas trazidas pela MP936? Então também posso fazer a suspensão contratual ou a redução do salário e da jornada de trabalho? Meus amigos, antes de gravar esse vídeo, eu conversei com diversos colegas especialistas da área. Então, conversei com alguns advogados, conversei inclusive com alguns juízes também do trabalho, vi o posicionamento de outros, seja em artigos, seja em vídeos, e o que eu pude perceber é que temos duas correntes de entendimento. Então, além da minha análise, eu quero mostrar aqui os dois entendimentos que eu consegui enxergar. Existem até outros entendimentos, tá? Mas vou colocar aqui os dois principais, as duas principais teses. Vou colocar as duas com os devidos argumentos e vou tentar trazer aqui uma solução com uma terceira tese. Então, porque tem vezes que a gente precisa fazer de fato alguma coisa, trazer uma solução objetiva. E é isso que é o que eu vou tentar fazer aqui nesse vídeo, uma solução objetiva. Você tem na sua empresa gestantes, a sua empresa perdeu o faturamento ou perdeu 90% do faturamento, foi exatamente uma dúvida que teve um cliente meu nessa semana, e ele tem 3 gestantes lá, ele precisa tomar uma providência, ele precisa fazer a suspensão do contrato delas, elas não estão trabalhando, também ele não poderia colocar elas para trabalhar, gestante, grupo de risco, estamos no meio de uma pandemia. E aí me pergunta meu cliente, o que eu faço? Primeira sugestão, obviamente, aplicar as medidas da MP927, mas meu cliente vira para mim e fala assim, mas Rafael, eu não tenho mais caixa. Cara, eu não tenho mais caixa, eu perdi 90%, 85%, 90% da minha receita mensal, não tenho mais caixa para poder continuar pagando folha salarial. O que eu faço? Nesse caso, eu preciso fazer a suspensão do contrato de trabalho da gestante também. Meus amigos, vamos lá. Quais são os dois entendimentos que a gente vê no mercado? Entendimento número 1. Como a lei, a MP 936, em nenhum momento traz uma vedação para que seja feito a suspensão do contrato ou a redução do salário da jornada com a gestante ou com qualquer outro trabalhador estável, a ideia é que pode ser feito. Aliás, nós sabemos, o que a lei não proíbe, ela permite, e não existe nenhuma vedação em relação a isso, nem na MP, nem na portaria 10486. Que regulamenta a MP e também não traz nenhuma vedação em relação a isso. Eu até acredito que isso não foi um esquecimento da equipe econômica, não, que escreveu tanto a MP quanto a portaria. Eu acredito que foi proposital. Por quê? Porque existem empregadores que têm diversas gestantes ou diversos empregados estáveis nos seus estabelecimentos e esses estabelecimentos estão fechados. O empregador perdeu caixa em até 100%. Como que ele vai manter a folha? Então veja, não imagino que seja algo que foi feito por esquecimento e imagino que sim foi feito propositalmente, legal? Eu sei, meus amigos, que existem também outras formas, tá? Empréstimo, tudo aquilo que o governo já disponibilizou também. Só que a gente tem que pensar sempre que empréstimo não é um dinheiro novo. Empréstimo é algo que o empregador vai pagar posteriormente e a gente não sabe como estará o mundo no futuro, não é isso? Eu não sei se o meu movimento ele vai voltar da mesma forma que ele era antes do momento da pandemia. Eu digo tudo isso já pensando em possíveis comentários que você pode estar pensando neste momento, legal? O fato é que minha empresa perdeu caixa, tenho gestantes na empresa e eu preciso fazer a suspensão delas. Posso ou não posso? Olhei a lei não traz nenhuma vedação, então o que não é proibido é permitido. A princípio, sim. E esse é justamente o entendimento número 1. A primeira linha de entendimento defende que sim, eu posso fazer sim a suspensão do contrato da gestante.
Até porque, meus amigos, a gestante, independente de coronavírus, ela sempre esteve exposta a outros tipos de suspensão do contrato. Por exemplo, se ela ficar doente durante o período da gestação, ela vai para o auxílio-doença, vai suspender o contrato, não vai ter trabalho, não vai ter salário, ela vai receber um benefício da Previdência. Por exemplo, se ela faltar ao trabalho, ela vai perder o dia de remuneração, porque ela faltou, ela pode inclusive tomar uma suspensão disciplinar, se for o caso, também é um tipo de suspensão do contrato, não tem trabalho, não tem salário, então ela já estava exposta a outros tipos de suspensões contratuais. Então, continua estando. Ela pode sim ser submetida às medidas da MP. É óbvio que quando eu falo de medida da MP 936, e se essa medida for colocada através de acordo individual, meus amigos, acordo individual, a palavrinha acordo, ela demanda duplo consentimento. As duas partes têm que concordar com esse acordo, óbvio, isso é óbvio, nem precisava ser falado. O que acontece é que na vivência trabalhista, no dia a dia, o que a gente percebe é que muitas vezes os acordos, eles são contratos de adesão. O empregador joga na mão do empregado, o empregado apenas tem que aderir ou não àquele contrato, e se ele não aderir, a gente sabe o que pode acontecer. Isso é errado. Sempre que eu falo em acordo, demanda aqui o quê? A concordância das duas partes. Então, acordo individual, independente de ser com a gestante ou com qualquer outro trabalhador da sua empresa, o empregado tem que concordar com esse acordo também. Isso, claro, se for feito de maneira individual. Tudo bem? Bacana? Então, primeira linha de entendimento, posso fazer. Daqui a pouco eu vou trazer o meu entendimento e uma solução alternativa, tá? Por enquanto vamos àquelas duas linhas que comentei. Segunda linha de entendimento, não posso fazer. Mas qual que é o argumento? Não, porque a gestante, ela tem uma proteção especial da legislação, ela tem uma proteção em relação ao emprego, em relação à renda, e justamente por isso nós não poderíamos suspender o contrato. Respeito todas as linhas de entendimento, essa é uma delas, mas democraticamente e com a graça que o direito do trabalho e qualquer ramo do direito tem, discordo da linha de entendimento. Meus amigos, quem conhece um pouquinho do direito sabe que o direito ele não é exato, não é matemática. A graça do direito é justamente nós podermos debater. Então, debater entendimentos. Eu tenho entendimento, você tem outro entendimento e a gente debate esse entendimento. Isso é que é bacana. É por isso que nós temos órgãos colegiados, TRT, TST, justamente no judiciário, para poder julgar os casos, porque os entendimentos eles podem mudar. Muitas vezes o juiz da vara que julga algo, a decisão dele é modificada posteriormente, seja pela segunda ou pela terceira instância. Por quê? Porque o entendimento é diferente. Eu, Rafael, eu não consigo enxergar que não é possível fazer a redução da jornada e do salário ou a suspensão contratual com a gestante, desde que eu tome alguns cuidados. Então, assim, eu não fico nem com a primeira corrente, que diz que pode fazer indiscriminadamente, nem com a segunda corrente, que diz que não pode fazer e não traz um embasamento jurídico. Eu faço uma corrente alternativa, então eu recomendo uma corrente alternativa. É claro, se você puder não fazer, é o melhor dos mundos. Professor, eu coloquei aqui no banco de horas, professor, eu consegui aqui um empréstimo, um pagamento da folha, professor, eu consegui aqui fazer uma antecipação de férias. Se você puder não fazer, é claro, é o melhor dos mundos. Mas se você tiver que fazer, aí eu recomendo aqui alguns cuidados. Primeiro cuidado, vamos imaginar que você suspenda o contrato da gestante. Suspenda o contrato da gestante. Meus amigos, a gestante ela tem estabilidade do emprego e da renda. Se você suspendeu o contrato, ela não perdeu o emprego. Ela continua com o emprego. Aliás, o programa da MP 936 é justamente o programa emergencial de preservação do emprego e renda. Então ela não perdeu o emprego, ela não perdeu a renda. A renda dela ela vai receber do governo, ela vai receber o benefício. Ah, professor, mas esse benefício não é 100% do salário dela. Só vai ser 100% do salário dela se ela receber um salário mínimo. Se ela receber mais de um salário mínimo, tem que fazer o cálculo do benefício. Maravilha. Aí vem o cuidado, a recomendação que eu, no meu entendimento, Rafael, estou colocando e coloquei para o meu cliente. Se for fazer, pague a diferença. Pague a diferença do que ela vai receber de benefício do governo e do que ela deveria receber de salário como ajuda compensatória mensal. Esse nomezinho, ajuda compensatória mensal, é o nomezinho, inclusive, que traz a MP 936, tudo bem? Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter.
Meus amigos, mais uma vez dizendo, respeito todos os entendimentos, eu acho bacana a gente debater em relação a isso, mas se a lei não veda fazer a suspensão contratual, e se nós estamos falando de uma gestante que está dentro do grupo de risco da pandemia, e se nós estamos falando de um empregador que não tem caixa para pagar, ele não tem como, ele não está gerando receitas, ele não tem como pagar essa pessoa, por que não colocá-la no programa de suspensão contratual? Onde ela vai receber do governo parte da renda dela, vai continuar com o emprego dela, e aí vem a recomendação maior, o empregador faz o pagamento da diferença. Ela não vai ter nenhum prejuízo nem do emprego nem da renda, e vai continuar tendo aí a proteção da sua saúde, que é em primeiro lugar o que a gente tem que pensar sempre. Então ela vai ter a proteção da saúde, a proteção da renda, a proteção do emprego. Esse é, eu vou dizer assim, o que eu recomendaria caso você não tenha como fugir da suspensão contratual. Um outro cuidado que a gente tem que tomar também é em relação ao tempo de gestação. Poxa, mas ela já está com 9 meses, então, se ela já está com 9 meses, ela já está para entrar na licença maternidade. Então, aguarda um pouquinho porque de repente não vale a pena. Aguarda o tempo porque quando ela entrar na licença maternidade, aí o benefício é pago pelo governo. Tudo bem que a empresa paga e cessar-se lá na sua guia de pagamento com a Previdência Social. Tudo bem? Mas o custo efetivo da operação, esse custo é da Previdência, que é descontado no pagamento do INSS. Tudo bem, meus amigos? Então, tomando esses cuidados, fazendo a suspensão, tendo o acordo individual dela assinado, concordado por ela, tendo aí o pagamento que eu recomendo, volto a dizer, isso não está na legislação, a obrigatoriedade do pagamento da diferença, isso é uma recomendação para mitigar possíveis reclamações trabalhistas do futuro. Fazendo este pagamento, eu acredito que o risco de, no futuro, se ela ingressar com uma ação trabalhista pleiteando qualquer coisa, o risco de êxito dela é um risco muito pequeno, já que o empregador tomou todas as precauções e o empregador aqui, além de tomar todas as precauções, ele não lesou a trabalhadora em nenhum momento. Ele observou todos os trâmites da MP 936 e ela continuou tendo emprego e a renda dela, renda inclusive 100% do que recebia anteriormente. Legal? E é óbvio que tem que observar também todos os demais preceitos colocados lá na MP 936. Comunicação do sindicato, comunicação do Ministério da Economia, pagamento dos benefícios que ela recebia anteriormente e por aí vai. Tudo bem? Bacana? Deixa seus comentários aí, deixa suas dúvidas aí nos comentários. Por quê? Porque na próxima semana, como eu comentei, faremos um novo vídeo compilando essas principais dúvidas e aí a gente vai tentar aí ao máximo possível respondê-las. Tudo bem? Bacana? Te vejo na semana que vem no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.